Pelé foi, é e sempre continuará sendo o rei do futebol. O que esse cara fez por esse esporte, nenhum outro jamais fará. Ele jogou em um tempo onde os gramados eram cheios de buracos, as bolas horríveis, a tecnologia não era nem de perto o que é hoje e o preparo físico junto com a medicina não eram nem um pouco evoluídos. Porém, isso não foi um obstáculo pro rei, que fez e conquistou muitas coisas que com toda certeza a maioria dos atletas de hoje em dia não chegam nem perto de conquistar. E talvez esse seja o motivo dele ser o melhor, o maior jogador de todos os tempos. Inclusive, o seu nome ganhou um significado na língua portuguesa brasileira. Pelé significa, abre aspas, que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, fecha aspas. Ou seja, o rei Pelé é simplesmente Pelé. E esse é o assunto do vídeo Gênios da Bola de hoje, a história de vida completa do maior e melhor jogador de futebol de todos os tempos. Mas antes da gente entrar de cabeça na história de vida do rei, eu peço o teu like e a tua inscrição. Demora apenas 2 segundos, é totalmente gratuito e tu também não vai deixar de ver os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Então não dorme no ponto e agora sim, vamos começar. Edson Arantes do Nascimento nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, em um momento conturbado para o mundo, durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Quando ele tinha apenas 5 anos de idade, ele e a sua família tiveram que se mudar para Bauru, no estado de São Paulo, por causa que o seu pai, João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dom Din, iria jogar futebol profissional pelo Bauru Atlético Clube. E mesmo o pai do Pelé sendo jogador de futebol, a família não tinha uma vida fácil financeiramente. Eles contavam dinheiro no final do mês para poder comer. E o Pelé se obrigava a jogar futebol com as meias de sua mãe, a dona Celeste Arantes, que inclusive continua viva até os dias de hoje com 100 anos de idade. O rei colocava jornal velho para poder amenizar a situação de ter que jogar futebol apenas com meias. E se tu acha que ele jogava em campos lisinhos, com grama, com bolas redondas, tu tá muito enganado. Pelé jogava futebol do jeito que dava, no meio da lama esburacada, com bolas e traves improvisadas. E mesmo assim, o rei jogava muito. Talvez essas dificuldades que ele passou na infância o forjaram a ser o rei do futebol. Depois de ter roubado várias meias de sua mãe e ter jogado muitas e muitas peladas no meio da lama esburacada, Pelé se tornou jogador do Bauru, aquele mesmo que o pai dele jogava. Isso com apenas 13 anos de idade. Foi por lá que a lenda começou a se destacar de verdade no futebol. Ele conquistou seu primeiro título pelo Juvenil do Bauru, isso aos 14 anos, em 1954 e 1955, até que o Santos, que não era burro nem nada, convidou o jovem jogador a ingressar nas categorias de base do Peixe, os meninos da Vila. Assim que o Pelé chegou no Santos, o treinador do Peixe, Luiz Alonso Pérez, mais conhecido como Lula, percebeu que aquele menino que vinha do Bauru era simplesmente um gênio e tinha um potencial gigante para se tornar um grande jogador. Por isso, aos 16 anos de idade, Pelé foi convidado a se tornar jogador profissional pelo Santos Futebol Clube. E claro, vestindo a camisa 10, que para quem não sabe, a camisa 10 era uma como qualquer outra. Ela é o que é hoje em dia, porque o Pelé fez a camisa número 10 grande. O começo no profissional do Santos foi meteórico pro rei. Já no segundo ano como profissional, isso aos 17 anos de idade, ele marcou 38 gols em 41 jogos, fora as assistências que naquele tempo não eram contabilizadas. Sendo assim, o jovem rei com certeza deve ter tido uma participação de mais de um gol por jogo. E nesse mesmo ano, em 1957, ele teve a sua estreia pela seleção brasileira, no qual perdeu o jogo por 2-1 para a Argentina, mas ele marcou o gol da Canarinha, que inclusive foi o seu primeiro gol pela seleção brasileira. Em 1958, o Pelé já era Pelé, uma das maiores promessas do futebol. O cara marcou 66 gols em 46 jogos, tendo uma média de 1,43 gols por jogo, isso sem contar as assistências. E claro, foi nesse mesmo ano que ele jogou a sua primeira Copa do Mundo. O treinador Vicente Feola, encantado com o jogador, decidiu que ele iria jogar a Copa do Mundo mesmo com 17 anos de idade. Na Copa do Mundo ele começou no banco de reservas por causa da idade. Achavam que mesmo ele sendo um excelente jogador, ele não ia dar conta do recado por ser muito novo, e por isso ele jogou apenas um mata-mata, mas sendo fundamental para o título da seleção. Em 3 jogos nas quartas, semi e final, naquele tempo não tinha oitava de final, ele marcou 6 gols, um contra o País de Gales, 3 contra a França e 2 contra a Suécia na final. Dessa forma, dando o primeiro título mundial para a seleção brasileira e se tornando, até os dias de hoje, o jogador mais novo a conquistar uma Copa do Mundo. Lembrando, esse é apenas o começo da carreira do rei. Eu te pergunto, será que esse foi o auge dele também? Comenta aí qual foi o auge do Pelé na tua opinião. Nos anos seguintes, em 1959, 60 e 61
antes do bimundial, o Pelé saiu de uma gigante promessa pro melhor jogador daquela época. E o Rei chegou a servir o exército brasileiro mesmo depois de ter ganhado uma Copa com a seleção. Se liga na frase que ele falou citando a sua passagem pelas fileiras do exército. Abre aspas, eu fiz tudo que um soldado raso tinha que fazer. Limpava coturno, engraxava, lavava roupa, ficava até de sentinela dando autógrafo, fecha aspas. Ele tinha que conciliar o Santos com o exército brasileiro e mesmo assim jogava muito a bola. Esse é brabo demais. Inclusive, em fevereiro de 1959, antes do Rei entrar pro exército, dizem que ele parou uma guerra na Nigéria. Ele teria que jogar lá um amistoso pelo Santos e tava tendo uma guerra. E para que pudesse ter jogo, para que ele pudesse jogar, a guerra teria que parar. E foi isso que aconteceu. As pessoas deram uma pausa na guerra para poderem assistir o Pelé, o Rei, jogar futebol. Inacreditável. E jogando pelo Santos nesses 3 anos antes da Copa de 62, o jovem Rei conquistou 2 campeonatos paulistas, um Rio-São Paulo e uma Taça Brasil, marcando incríveis 148 gols em 115 jogos, que dá uma média de 1,28 gols por jogo. Isso apenas nesses 3 anos. E inclusive servindo o exército em 1959. Ele chegava para a Copa do Mundo de 62 sendo indiscutivelmente o melhor jogador do mundo, conquistando nesse mesmo ano da Copa um Paulistão, uma Taça Brasil, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Na Liberta, o Santos ganhou a final de 3-2 do Peñarol, com o Rei marcando 2 gols e sendo decisivo para o título. No Mundial de Clubes, eles bateram nada mais, nada menos que o Benfica de Eusébio, que era só o melhor jogador do mundo. Digo isso porque o título de melhor do mundo só era dado para europeus, mas todo mundo sabe que o melhor mesmo era o Pelé. Inclusive, isso foi corrigido depois. Te conto mais sobre esse assunto no final do vídeo. Porém, o azar bateu na porta do Rei e no primeiro jogo da Copa ele se machucou, ficando o restante da Copa sem poder jogar. Naquele momento, o Brasil inteiro entrou em desespero, achando que a seleção ia perder a Copa porque estava sem Pelé. Só que o Amarildo, que substituiu o Rei, fez tantos gols quanto ele poderia fazer. E o Garrincha colocou a Copa no bolso, dando o segundo título mundial para a seleção. O bimundial era nosso, mais um para conta do Rei. E isso com apenas 21 anos de idade. Em 1963, mais um dos auges do Pelé, ele conquistou o Brasileirão, torneio Rio-São Paulo, a Liberta enfrentando Boca Juniors e mais um mundial, batendo o poderosíssimo Milan, somando na temporada 51 gols em apenas 36 jogos, tendo uma média de 1,41 gol por jogo. Nesse momento, o Rei já era conhecido no mundo todo e apesar de não ganhar o título de melhor do mundo por não ser europeu, ele era considerado por muitos o melhor de todos. Nos anos seguintes, em 1964, 65 e 66 pelo Santos, o Rei seguiu dando títulos importantes pro Peixe. Ele conquistou 2 brasileiros, 2 campeonatos paulistas e 2 torneios Rio-São Paulo, sendo que em 1965 foi um dos melhores anos do Pelé pelo Peixe. Ele marcou 63 gols em 44 partidas, batendo uma média de gols por jogo de 1,43. E mesmo caindo na semifinal da Libertadores, o Pelé foi o artilheiro da competição. Rei é rei, não adianta. Só que o ano de 1966, quando o Pelé tinha seus 26 anos de idade, foi um dos piores da carreira dele. Afinal, ele perdeu o seu primeiro mundial. A seleção brasileira não saiu nem da fase de grupos na Copa do Mundo, com o time que tinha Garrincha, Jairzinho, Djalma Santos e o Rei Pelé. Eles perderam para Portugal de Eusébio e para a Hungria, dessa forma deixando escapar pelos dedos o tri mundial. E foi aqui nesse momento que muitos achavam que era o fim pro Pelé, que depois dessa Copa ele não iria mais jogar todo aquele futebol que ele vinha demonstrando nos anos anteriores. Só que o Rei provou o contrário, seguiu dando os títulos importantes pro Santos, como o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Recopa Intercontinental e a Recopa Sul-Americana. E claro, um dos maiores feitos dele aconteceu em 1969. Pelé marcou nesse ano o seu gol de número 1000 enfrentando o Vasco da Gama. Dessa forma, ele chegou em 1970 sendo ainda um dos melhores jogadores do mundo e com a seleção repleta de craques como Tostão, Jairzinho, Rivelino e o próprio Rei Pelé. Em 1970, podemos dizer que foi o auge do Pelé. Ele estava mais maduro, mais experiente, vinha de 3 Copas anteriores e, claro, seguia jogando muita bola. E nessa Copa aconteceram alguns lances que tu já deve ter visto por aí. O famoso gol que o Pelé não fez do meio de campo e aquele que ele dribla o goleiro com uma meia-lua sem tocar na bola e depois, infelizmente, erra o gol. Nessa Copa, o Rei marcou 4 gols, inclusive na final, onde a seleção goleou a Itália por 4-1. Quando a Copa acabou, o Rei foi considerado o melhor jogador da Copa e, respectivamente, o melhor jogador do mundo. E essa, com certeza, foi a última temporada onde o Rei destruiu jogando futebol. Nos anos seguintes, o Pelé seguiu jogando muita bola sim, mas não tinha mais aquele futebol do seu auge lá nos anos 60. Por isso, em 1971, ele decidiu se aposentar da seleção, pendurando a amarelinha para sempre em jogos oficiais. O Rei teve na seleção brasileira 77 gols em 91 jogos, conquistando 3 títulos relevantes, 3 Copas do Mundo. Depois ele ficou mais 3 temporadas jogando no Santos, não chegando nem perto de jogar aquele futebol lá dos anos 60. Para tu ter uma noção, em 1971 ele marcou 7 gols em 40 jogos, tendo uma média de 0,17 gols por
jogo, que antes era de incríveis 1.43 gols por jogo. Quando chegou 1975, aos 34 anos, o Rei chegou a se aposentar do futebol depois de 19 temporadas jogando pelo Peixe. Porém, depois ele repensou e decidiu respirar novos ares. Ele foi jogar no New York Cosmos, lá nos Estados Unidos, na Liga MLS. Pelo Santos, ele marcou 679 gols em 727 jogos e conquistou 26 títulos importantes. No Cosmos, ele jogou por 2 anos, conquistando um título e marcando 37 gols em 64 jogos. Isso no final de carreira. Fico pensando aqui, existem centroavantes que nunca fizeram tudo isso de gol que o Pelé fez nos últimos anos de carreira. Chega a ser inacreditável. O Rei se aposentou em 1º de outubro de 1977, um amistoso contra o Santos, dessa forma encerrando a sua carreira profissional. Esse jogo que tá passando aí foi um dos últimos amistosos dele vestindo a camisa da seleção brasileira. Isso foi nos anos de 1990, quando o Rei tinha 50 anos de idade. Lembra que eu falei que nos anos 60 e 70 só jogadores europeus receberam a premiação de melhor do mundo e que seria corrigido? Pois então, uma revisão histórica foi feita pela revista France Football, que promove a bola de ouro e permitiu que o rei do futebol tivesse o merecido reconhecimento e ganhasse 7 bolas de ouro. Ou seja, Pelé foi reconhecido após a aposentadoria como o melhor jogador do mundo 7 vezes. E os anos foram 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e por último 1970, fora os prêmios individuais que ele ganhou, como bola de prata da Copa do Mundo de 1958, chuteira de prata da Copa do Mundo de 1958 também, atleta do século pelo jornal L'Equipe em 1981, Sir Cavaleiro honorário do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II em 1997, futebolista do século pela Unicef em 1999, melhor jogador do século FIFA em 2000 e claro, ele é considerado por todos, pelo menos pela maioria que habita esse planeta Terra, como o rei do futebol, o maior, o melhor de todos os tempos. O Pelé também tem o seu eterno armário no vestiário do Santos, onde só ele tinha a chave e jamais será tirado de lá os seus pertences. Nos últimos anos, a saúde do Rei foi ficando delicada, muito por causa da sua idade avançada. Em 2012, ele passou por uma cirurgia de artroplastia total do quadril direito, onde ele teve que substituir a cabeça do fêmur por uma prótese plástica, o que fez com que o Rei tivesse que andar de cadeira de rodas por muito tempo. E também, infelizmente, no segundo semestre de 2022, mais precisamente em setembro, o Rei descobriu um câncer de cólon e um ano depois, em decorrência da doença, no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, ele veio a falecer, deixando todos nós tristes e agradecidos ao mesmo tempo por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial. Pelé foi, é e sempre será o nosso eterno rei do futebol, o maior e melhor de todos os tempos. Ele jogou e reinou em um momento da história onde não existia tecnologia no futebol, onde os campos eram cheios de buraco e lama, as bolas pesadas e estranhas, a medicina junto com o preparo físico não era nem um pouco evoluído e mesmo assim o cara jogava futebol como se estivesse jogando com crianças de 10 anos de idade. Se ele jogasse hoje em dia, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, entre outros, não chegariam nem aos pés do rei. Deixa aqui o meu muito obrigado ao rei do futebol e que ele descanse em paz. Um dia todos nós nos encontraremos. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero que ele tenha te ajudado a entender melhor a vida do rei Pelé. Não esquece do teu like, da inscrição e claro, aproveita para dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu conto a história emocionante de vida do Vini Júnior, o Vini Malvarez. E até o próximo vídeo, falou!